porque Pedro, inclusive, nem dormiu. Está numa apuração aí durante a madrugada, durante a noite, atualizando as informações sobre uma chuva forte que caiu lá no Rio Grande do Sul. Tinha já essa previsão. Ontem trazemos aqui esse alerta, uma frente fria avançando lá pela região sul. E por conta disso, nuvens muito carregadas avançaram sobre o estado, provocaram temporal, não só em Porto Alegre, mas principalmente nas cidades do interior. Aqui as imagens que chegam para a gente são registros feitos em Porto Alegre, na capital gaúcha. Foi um temporal daqueles, a chuva intensa, temos um volume expressivo de chuva que caiu num curto espaço de tempo e com fortes rajadas de vento, Pedro. Rajadas que atingiram quase 90 km por hora. E o resultado, infelizmente, foi esse. A chuva começou mais para o fim do dia, durante a noite, avançou durante a madrugada e há agora um trabalho intenso das autoridades por lá para desbloquear ruas e para atender a população afetada. A gente está falando de 150 árvores que caíram em Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade super arborizada, tem essa vantagem, inclusive, que altera totalmente o clima da cidade, mas as árvores não resistiram e a gente viu vários carros que tiveram pedaços de árvores, galhos e as próprias árvores inteiras caídas sobre eles. Hospitais impactados, inundados, destelhados em vários lugares. A central do SAMU na cidade de Porto Alegre também foi afetada por conta das chuvas, unidades de saúde, e nas ruas a gente viu vários pontos de alagamento e várias pessoas muito preocupadas. A gente conversou com uma delas, inclusive, o Eduardo, tem a fala dele, vamos trazer para vocês. Ele ficou preso no mezanino de um bar porque começou a chover, começou a alagar, a chuva começou a assustar todo mundo que estava nas ruas de Porto Alegre. Isso foi pouco depois das 9, 10 horas da noite, e ele foi uma das pessoas que ficou presa. Vamos ver então o depoimento dele. Aqui no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, a chuva começou de uma hora para outra. Eu estava dentro de um bar que estava super tranquilo e de uma hora para outra começou muita chuva, muito vento. Teve todo mundo que entrar para dentro do bar e ficou todo mundo dentro do bar, fecharam as portas, e mesmo assim começou a entrar muita água, muito raio, muita chuva, muito vento. Ficou todo mundo dentro do bar e começou a água entrar para dentro do bar. Então todo mundo subiu para a parte do mezanino e a gente ficou lá até agora baixar um pouco, mas ainda assim a situação aqui é de muito caos, muita chuva, árvore caída, muito vento e sem luz, e a gente está vendo como fazer para sair daqui, porque está realmente bem complicado aqui. A gente não esperava que fosse com essa intensidade aí essa chuva aí que veio. E o Pedro Duran trazendo esse relato de um morador de Porto Alegre do momento em que a enxurrada invade um bar, e essa cena se repetiu em várias regiões da cidade de Porto Alegre e também em outras cidades do Rio Grande do Sul. A gente está falando de Porto Alegre com rajadas de vento de quase 90 km por hora. Em algumas áreas do interior, essas rajadas passaram dos 100 km por hora, inclusive ali na região metropolitana. Algumas cidades também registrando muitos prejuízos por conta dessa chuva forte que veio acompanhada de uma ventania. E quando a gente fala de ventos fortes, de árvores caídas, também postes, eles acabaram atingidos por essas árvores, caíram também, e nesse momento milhares de pessoas sem luz, sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. O Pedro Duran também está conversando com as autoridades, né, Pedro? Qual que é o balanço nesse momento que o prefeito de Porto Alegre faz sobre a situação? Eu conversei com o Sebastião Melo ontem à noite, já quando a gente viu que a situação estava bastante complicada, e ele está a caminho do Centro Integrado de Controle, onde vai comandar a partir desta manhã os trabalhos da Defesa Civil, das autoridades, para tentar enfrentar essa crise que as chuvas provocaram. Diz que foi uma noite difícil, mas que as equipes rapidamente foram para a rua e entende que Porto Alegre vai conseguir superar isso. A boa notícia é que, por enquanto, nós não temos nenhum relato de feridos em Porto Alegre por causa dessa chuva. Você falava da força dos ventos. No levantamento da Climatempo, por exemplo, a gente viu em Canoas os ventos chegando a 107 km por hora na base de Canoas, 89 km por hora no aeroporto Salgado Filho, que também teve impactos das chuvas ontem, aquela dificuldade dos aviões para poder pousar no aeroporto, tempo muito fechado. Eu vi vários relatos de pessoas que estavam nesses voos justamente enfrentando essa dificuldade para conseguir chegar em suas casas com tranquilidade, com segurança. Se locomover pela cidade, né, Pedro? A gente está falando de uma quarta-feira, as pessoas amanhecem com a cidade
com rastro de destruição, com dificuldades para poder transitar pelas ruas. Por isso, nesse momento, um trabalho intensivo do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil. A cidade de Porto Alegre hoje, atenção, tem alerta para mais chuva forte. Portanto, não há aquele espaço de tempo que a gente sempre aqui fala, Pedro, necessário para que as autoridades trabalhem nessa recuperação dos danos, dos prejuízos. É um trabalho que tem que ser intensificado justamente por conta dessa previsão de mais chuva. Há alguma expectativa, Pedro, de uma conversa da Prefeitura de Porto Alegre com o governo do estado e até mesmo com o governo federal? O próprio governador Eduardo Leite já tinha alertado sobre o que a cidade enfrentaria nesses dias 16, 17 e 18 de janeiro. Então, muito possivelmente, já agora de manhã, as autoridades vão entrar em contato. O chefe da Defesa Civil, também mandei uma mensagem para ele, deve ajudar no trabalho ali na cidade de Porto Alegre e também nessas outras cidades que foram afetadas. Trazendo uma informação que acabou de chegar aqui, 5 estações de tratamento de água lá em Porto Alegre estão sem energia elétrica e 12 casas de bombas de águas pluviais também sem energia elétrica. Qual que é o impacto disso? Vai faltar água na cidade. Não basta faltar luz, ainda vai faltar água para essa população, Pedro. Estamos falando de 30 ocorrências da Defesa Civil registradas até agora, 27 postes caídos, 36 ruas com registros de acúmulos de águas e aí, claro, como a gente disse, 150 árvores que caíram na cidade de Porto Alegre. Vai ser um dia difícil para a cidade de Porto Alegre e para as cidades do Rio Grande do Sul que amanheceram com esses estragos provocados pelas chuvas e que vão continuar na expectativa de possivelmente ter mais pancadas de chuva ao longo do dia, ao longo dessa quarta-feira, Carol. Esse último balanço que o Pedro nos traz é um balanço feito pela própria Prefeitura. Defesa Civil de Porto Alegre. Então essa situação da capital gaúcha, fora as outras cidades, hein? Todo o estado do Rio Grande do Sul afetado por essas chuvas fortes. A gente vai atualizando esses números, atualizando as informações. A expectativa de que o prefeito converse com a gente, o prefeito de Porto Alegre. Ele disse que conversaria. Logo mais a gente deve colocar o prefeito no ar para poder dar um panorama de como é que está a situação agora e explicar por que isso aconteceu em Porto Alegre, já que foi algo que os próprios moradores da cidade, os gaúchos ali comentando nas redes sociais e tal, não viam há muito tempo. Foi algo muito inesperado. E como se preparar para mais chuva, né? Porque hoje tem esse alerta de temporais, mais uma vez, para todo o Rio Grande do Sul. Como é que a cidade vai encarar mais um dia com temporais? Ainda chove até quinta-feira, vai ser um volume menor na quinta-feira, mas ainda é chuva, ainda é água. Como é que a cidade vai conseguir montar um plano de contingência para conseguir suportar um grande volume de água que é o previsto? A gente viu o relato do Gabriel e ele expressa muito essa preocupação dos moradores da cidade que não estavam preparados ou não estavam avisados dessa possibilidade de que as chuvas tivessem um impacto tão grande. Há uma orientação que o próprio governador fez no início da semana, as autoridades da prefeitura também fizeram, para que as pessoas evitem deslocamentos desnecessários, para que as pessoas consigam, de fato, evitar que esse tipo de impacto no dia a dia da cidade cause algum tipo de risco para a saúde, para a vida delas. Então, provavelmente Porto Alegre vai ter mais essa recomendação hoje, justamente por conta dessa expectativa de mais chuvas, Carol. Quem puder, né, ficar em casa, porque a gente está falando aí de um dia útil, muita gente tendo que trabalhar, enfim, quem precisa estudar, quem precisa se locomover pela cidade. É uma quarta-feira, como você falava, bem difícil para quem está no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul que enfrentou... Opa, olha só, tem fonte ligando já pro Pedro. Provavelmente é ele. É isso, é dia começando, já com o telefone agitado do Pedro Duran. É ele mesmo, ligando aqui. Daqui a pouquinho, então, a gente vai conseguir conversar com o prefeito de Porto Alegre para poder explicar para a gente o que eles estão fazendo para ajudar a reparar esses estragos das chuvas e evitar que esses problemas continuem. E aí começamos a semana falando de chuva forte no Rio de Janeiro, hoje chuva forte no Rio Grande do Sul e no caso do Rio Grande do Sul no ano passado também falávamos muito sobre a tragédia das chuvas no estado. Daqui a pouquinho então o prefeito vai conversar com a gente, já está ali em contato com o Pedro Duran, mas antes vamos passear um pouquinho mais rapidamente pelo nosso site. Aqui está o destaque, reportagem inclusive do próprio Pedro Duran, está lá, mais informações você consegue conferir em cnnbrasil.com.br.